Lagarto e 13 fazem jogo com 9 gols na Paraíba em um fim de semana marcado pelos clássicos estaduais e regionais na nossa Série D. Vamos falar sobre esses números e sobre muito mais do que está acontecendo na Liga Profissional de Futebol Raiz. E claro, você é nosso convidado para comentar isso e muito mais. Em jogos intensos que tivemos nesse fim de semana, além dos 5-4 do Lagarto sobre o 13, nós temos também goleadas nos clássicos carioca e também por outros lados do Brasil. A gente vai trazer as principais curiosidades, análises e principalmente os resultados e classificação desta Série D 2026 para Lagarto, 13 e outros 94 clubes que fazem parte da primeira fase da Série D 2026. Rodada 2 de 10, fase de grupos, é hora de falarmos de Série D+. Muito bom dia para você que se liga aqui no Série D+, estamos chegando com mais uma cobertura da rodada. Você que ainda não é inscrito por aqui, se inscreva. Vamos começar falando sobre o assunto que está na nossa capa, portanto, nós tivemos, um jogo intenso. O Lagarto aplicou 5-4 sobre o 13 no Brasileirão Série D, um jogo muito disputado, muito lá e cá em vários momentos. Começa que aqui a 26 minutos do primeiro tempo nós já tínhamos aqui 1-1 entre Lagarto e 13, um jogo de muitas reviravoltas. 30 do primeiro tempo a gente tinha o Lagarto já com 2-1 sobre o 13, Isso também é importante de trazer. E esse movimento que vai crescendo com várias reviravoltas nesse momento, traz ali realmente gols importantes que começam a decretar essa vitória de 5-4 do Lagarto sobre o 13. O Lagarto, que vem de uma Série D um pouco mais instável, na verdade, no ano passado, não teve uma grande atuação, mas conseguiu, isso sim, ter um início, pelo menos agora, um pouquinho melhor. A gente vai falar sobre esses jogos, porque na rodada passada, inclusive, o Lagarto teve contra o Decisão um empate fora de casa em 1-1. Ou seja, como eu sempre falo aqui, o início da temporada é sempre muito importante. O início da temporada define muita coisa para todos os clubes que fazem parte da Série D. O início da temporada é sempre muito importante e principalmente agora que nós temos apenas 10 rodadas, na fase de grupos. Então, o Lagarto com esse empate fora de casa contra o Decisão e fazendo a lição de casa em casa, que é vencer de fato, ainda que tenha sido difícil, tenha sido sofrido para o Lagarto vencer em casa, consegue vencer o time do 13, que fez 4 gols fora de casa também nesse momento. Daqui a pouquinho a gente acompanha todos eles na classificação. Aliás, vamos trazer na tela aqui como é que está a classificação desse grupo nesse momento, para a gente poder avaliar qual é a posição nesse momento do 13 e do Lagarto nesse grupo. Então nós temos pelo grupo P, rodada 2 de 10, 5 para o Lagarto, 4 para o 13. O Lagarto com isso se isola na liderança pelos gols marcados, 6 gols marcados, 5 gols sofridos, 4 deles só do 13, O Sergipe também com essa vitória, também tem o mesmo número, a mesma característica do Lagarto, são um empate e uma vitória, O 13 na terceira colocação com uma vitória e uma derrota. Vejam como o empate já faz diferença nesse início, O Serra Branca vem na quarta posição com 2 pontos, 2 empates. O Decisão tem um empate e uma derrota. E o Retrô, atual campeão antes do Barra da Série D, está na última posição desse grupo P, com apenas 1 ponto, uma derrota e um empate, mas no saldo, no saldo de gols, entre gols marcados e gols sofridos, o Retrô é o lanterna deste grupo P. O Lagarto segue agora nessa trajetória, no próximo fim de semana tenta manter essa liderança no grupo P da Série D 2026.
Fato é que foi um jogo muito movimentado, com muitos gols, muito bom para quem gosta de jogos movimentados assim. Então, quero saber a sua opinião, o que você achou dessa partida entre Lagarto e 13, os dois clubes tentando buscar cada vez mais, né? Tanto que o Lagarto vai buscar depois do 1-0 do 13 ali e depois começa um vira-vira para tudo quanto é lado aqui até chegar a esse 5-4 do Lagarto sobre o 13, mais um jogo impressionante da nossa Série D. Vamos seguindo agora com mais informações também, porque outro jogo, outro clássico estadual que teve bastante repercussão, nós tivemos mais um clássico estadual entre América e Portuguesa do Rio. A Portuguesa mais uma vez mostra superioridade sobre o América, que já sofreu na primeira rodada. O América na primeira rodada já perde também contra o Água Santa, se não me falha a memória. Nós temos aqui, exato, 4-0 para o Água Santa sobre o América do Rio, e agora a Portuguesa aplica mais 4-0 sobre o América do Rio. De novo, esse é o tipo de comportamento de um time que faz com que as vagas para tentar uma segunda fase comecem a escapar muito rapidamente das mãos, né? O Eli Clay foi que marcou o quarto gol da Portuguesa contra o América do Rio, e realmente assim é um resultado que para mim já começa a colocar o América numa situação quase que irreversível de subir. Por quê? Porque além de ter que vencer muita coisa a partir de agora, eu repito, eram 14 rodadas na Série D, agora são 10 apenas. O América já tem 8 contra de saldo de gols, né? Menos 8 de saldo de gols, já perdeu as duas, em casa e fora de casa, por 4-0 as duas primeiras rodadas. E nesse sentido, a Portuguesa do Rio teve excelentes temporadas nos últimos anos. Teve anos, o ano passado, se não me engano, nem esteve na Série D, ou esteve com uma participação muito discreta, mas existe sim uma superioridade técnica que a gente vê, que é notória sobre o América. O América perdeu 2 jogos em casa e fora de casa para a Portuguesa e para a Água Santa por 4-0 de placar em cada um deles. Então são jogos de fato que chamam a atenção, a gente começa a observar a maneira com que as coisas estão se desenrolando. 18 do segundo tempo já estava 2-0 para o América, para a Portuguesa, né? O jogador do América tentou, nesse lance aqui especificamente, tentou finalizar, mas finalizou totalmente para fora, pegou muito mal na bola o camisa 10 do América, e nós tivemos ainda um protesto importante que foi a 3-0, né? Quando que estava 3-0 a 29:54 do segundo tempo, torcida do América de costas para o clube, nesse momento de costas para o campo, para protestar, né? Protestar contra a má fase da equipe americana, não é? E que esteve nesse sentido com 3-0 nas costas contra a Portuguesa, e ainda viria o quarto gol que sinalizaria o fechamento, né, dessa goleada que já nasce histórica de certa forma. Quando a gente olha aqui para esse jogo especificamente, vamos trazer na tela aqui a classificação para a gente poder mostrar para vocês. O resultado, existe aqui nessa vitória da Portuguesa, primeiro, uma consolidação na primeira colocação. O América vai para a última posição, para a lanterna, com 2 derrotas já em 2 jogos, 2 derrotas em 2 jogos. Então é aquele tipo de campanha, de fato, para a torcida protestar mesmo, até aqui pelo menos. A Portuguesa com 4 pontos lidera esse grupo E da Série D 2026, Portuguesa de São Paulo empatada ali mais ou menos, mas com o saldo de gols com 1 a menos, por isso no segundo lugar, o Água Santa em terceiro com uma vitória e uma derrota, o Madureira com uma derrota e uma vitória, no caso sobre o Água Santa também, Pouso Alegre 3 pontos também na quinta posição, e o América é o lanterna com 0 nesse momento. Indignação justificada da torcida do América, que protesta, portanto, de costas contra o time nessa transmissão. Inclusive, parabenizar a equipe do Metrópolis, que tem feito uma grande transmissão da Série D, uma das melhores que a gente teve nos últimos anos. Parabéns à equipe do Metrópolis Esportes. Vamos aqui seguindo agora com mais jogos importantes que tivemos neste fim de semana. Você que vai chegando e participando conosco, obrigado pela companhia. Este é o Série D+. Se inscreva por aqui e participe conosco, tá? Bom, vamos lá então, seguindo agora com mais uma partida que foi bastante marcante, que foi nesse mesmo grupo, Madureira e Água Santa. Vamos trazer aqui na tela porque
O Madureira venceu o Água Santa por 3-0 em casa no Rio de Janeiro. Vale lembrar que o Água Santa goleou o América do Rio na semana passada, goleou por 4-0 o América do Rio e agora toma 3-0 fora de casa contra o Madureira. Madureira que fez uma grande partida nesse último sábado. A 40 minutos do primeiro tempo já estavam os 3-0 do Madureira sobre o Água Santa. O Água Santa com dificuldade de reação, né? 8h50 no primeiro tempo já estava 1-0 para o Madureira e assim seguiu essa partida aí pelo grupo E, né? Mesmo grupo do América e da Portuguesa do Rio. Nós tivemos aqui então nessa finalização 3-0 para o Madureira contra o Água Santa e nós vamos trazer aqui para vocês um pouco do que foi esse jogo, né, pela segunda rodada da nossa Série D, segunda rodada, portanto, já com bastante movimentação e uma possibilidade um pouco maior, né, uma possibilidade um pouco mais clara que a gente percebe no primeiro momento, 3-1 para o Água Santa. Vamos lá, deixa eu trazer aqui, teve, portanto, nesse jogo 3-1, conseguiu dar uma descontada, conseguiu descontar minimamente o jogo. O Madureira surpreendeu, o Madureira foi superior e conseguiu, com isso, manter-se, né, nessa posição. Quando a gente olha aqui para os resultados, 3-1 para o Madureira contra o Água Santa, o Madureira fica na quarta posição desse grupo E, né? Com 3 pontos, uma vitória e uma derrota. O Pouso Alegre está na quinta posição e o último colocado é o América do Rio, como a gente já falou em outros momentos. Madureira com uma campanha regular até aqui, eu sempre lembro e vou continuar lembrando que em 10 rodadas é muito importante vencer e definir algumas coisas nas primeiras já, para poder ficar um pouco mais tranquilo para a reta final da fase de grupos e se preparar para o mata-mata. Agora são 2 etapas de mata-mata antes ainda das oitavas de final. São segunda e terceira fase e aí sim oitavas de final. Então apenas 10 rodadas nós temos nesse primeiro momento e claro, fica essa tensão aí para todos desse grupo que está bem embolado. Vejam que do primeiro ao quinto lugar de 6 nós temos 4 e 3 pontos. Então muita coisa pode mudar ainda a depender dos resultados das próximas rodadas, tá certo? Torcida do Madureira certamente um pouco mais aliviada nessa segunda rodada, embora a primeira rodada tenha sido um pouco difícil, o Madureira mostra uma capacidade de reação importante em casa, pelo menos. Outro jogo importante que deu o que falar foi CSA e Jacuipense. Aliás, Jacuipense e CSA lá em Salto do Jacuípe, na Bahia. Nós tivemos o CSA visitando, portanto, a Jacuipense, né? E nós tivemos a 42 minutos do primeiro tempo já 1-0 para o CSA. CSA que teve dificuldades, muitas dificuldades no ano passado na Série C. Um time tradicionalmente na Série C há bastante tempo e que não conseguiu segurar essa participação e por esse motivo estava na série, vem para a Série D deste ano. Dito isso, Jacuipense fez um excelente jogo também, mas acabou tomando esses gols do CSA que mostrou a superioridade fora de casa, inclusive, né? É importante a gente dizer que essa vitória fora de casa do CSA é um respiro dentro de uma equipe que tem devido muito para sua torcida, que tem precisado entregar muito mais do que entregou até aqui e claro que a torcida sempre cobrará um resultado maior de um clube que vem da Série C e que teve uma estrutura na Série C, pelo menos até determinado ponto, né? Se a gente vai agora para a classificação desse jogo, olhar como é que foi o resultado final aqui, 3-1 para o CSA, tem 2 vitórias, o CSA tá muito bem, Juazeirense também tem 2 vitórias, segue na segunda posição ali pelo saldo de gols, o Asa tem 4 pontos pelo grupo B da Série D, 4 pontos, um empate e uma vitória, Jacuipense acaba ficando com um empate e uma derrota, o CSE tem 2 derrotas e no saldo de gols quem fica na última posição é o Atlético de Alagoinhas na Bahia e que por conta disso acaba tendo
essa dificuldade de ascender aqui. O CSA, portanto, consegue começar a se estabelecer bem nessas 2 primeiras rodadas. O grupo B da Série D tem, portanto, CSA e Juazeirense como os clubes que melhor pontuaram nessas primeiras 2 rodadas, e a torcida do CSA de Alagoas terá sempre uma exigência muito grande com o clube, que passou muitos anos na Série C e agora vem disputar a Série D neste ano de 2026, depois de muita polêmica em 2025. Esse é o fato. Vamos adiante, porque depois de Jacuipense e CSA, nós vamos falar agora do Robozão, né? Robozão acabou conseguindo essa importante vitória. O Manauara venceu o Monte Roraima por 2-0. Na primeira rodada, o Manauara não conseguiu um resultado à altura do que a torcida vinha esperando. Vale lembrar que o Robozão, em vários momentos, conseguiu, não é, bons números nessa Série D dos últimos anos. Desde a estreia, o Manauara vem fazendo campanhas que são impressionantes do ponto de vista de um time que está começando essa trajetória na Série D. A primeira partida do Manauara foi um empate, o que decepcionou um pouco a torcida de fato, mas nesse jogo contra o Monte Roraima a gente tem, portanto, uma vitória por 2-0 do Manauara, com destaque para o Rony, que fez a diferença também no jogo. Foi entrevistado ali pela equipe do Metrópolis logo depois do jogo, e o Manauara, nesse sentido, começa a arrancar minimamente dentro da tabela de classificação da Série D, pelo grupo, vamos lá, pelo grupo A, né? Segunda rodada de 10, nós vamos trazer aqui o grupo A, portanto, com 2-0 para o Manauara. Quem está liderando esse grupo é o Nacional do Amazonas, que também fez campanhas impressionantes em outras edições da Série D, chegou a se classificar para a fase mata-mata. Dessa vez começa com 6 pontos o Nacional, o São Raimundo de Roraima na segunda posição, né? Nesse momento com 4 pontos, e o Manauara, com esse empate e uma vitória, também está na segunda posição. O critério de desempate aqui é nos mínimos detalhes entre São Raimundo e Manauara, justamente porque os dois ficam empatados na segunda posição em todos os critérios de desempate. Então fica esse registro aí do jogo entre Manauara e entre Manauara e Monte Roraima. O Manaus vem logo depois do Manauara com 3 pontos. O Grêmio Atlético Sampaio Gás de Roraima tem 0 pontos, também 2 derrotas até aqui. E o último colocado é o Monte Roraima, também empatado nessa lanterna com -3 de saldo e nenhum ponto marcado até aqui. Esse é o ponto. Então nós temos aqui o Manauara vencendo o Monte Roraima, e eu quero saber a sua expectativa. Qual é a sua expectativa para o desempenho do Robozão nesta Série D? Vamos lá, seguindo por aqui, você que está nos acompanhando, este foi o Manauara nesse momento vencendo, não é? E nós temos também outra partida importante entre Gama e Inhumas. Vamos lá, porque o Gama e Inhumas, deixa eu trazer esse jogo aqui para a gente poder comentar sobre. Deixa eu colocar aqui na tela, vamos lá. Gama e Inhumas, bora lá. Ivinhema é outro clube, 96 clubes, meus amigos. Não é muito fácil de buscar todos eles, mas vamos lá. Nós temos então essa vitória, o Gama, né, que tem muita expectativa, o Gama, por parte da sua torcida. Há uma expectativa muito grande pelas vitórias do Gama, né? O Inhumas também acabou ficando com a derrota. O Gama em casa mostrou essa força importante diante da sua torcida e venceu por 2-0 a equipe do Inhumas. Esse placar já tinha sido construído a 39 do segundo tempo, já estava definido o jogo, né? E o Gama vence, portanto, o Inhumas por 2-0 pelo grupo J da Série D. E com isso, o Gama também mostra sua força, mostra sua capacidade de protagonizar esse grupo J da Série D com 2-0 sobre o Inhumas e chegando a 6 pontos, 2 rodadas, 2 vitórias para o Gama. Luverdense vem na segunda posição com 4 pontos, Aparecidense em terceiro com 3. Aparecidense, vale lembrar que vem da Série C de 2024, né?
jogou 25 já a Série D e agora em 26 chega nesse momento. O Brasiliense na 4ª posição, o Primavera na 5ª posição e o último colocado é o Inhumas, que com essa derrota afundou na lanterna desse grupo, lanterna isolada. O Primavera tem 1 ponto, não está empatado, está na 6ª posição desse grupo J. E o Gama, portanto, líder isolado por enquanto, sem ameaça. Se conseguir empatar o próximo jogo, o máximo que a Luverdense consegue é empatar também no número de pontos, a não ser que ultrapasse a partir do saldo de gols, né? Se, por exemplo, o Gama empatar em 1-1 com o seu próximo adversário, ele vai a 7 pontos e um saldo de gols de 4 gols, né? Então nós teríamos que ter a Luverdense, por exemplo, vencendo por 3-0 ou 4-0 para conseguir passar, caso o Gama empate o próximo jogo. Esse é o ponto. O Gama já tem uma certa segurança para a próxima rodada. E é isso que eu falo sempre. 10 rodadas de ida e volta, né? Entre esses clubes. 10 rodadas. Essas 10 rodadas nós teremos, portanto, essa movimentação de buscar os pontos já nas primeiras rodadas ser algo fundamental, ser algo decisivo para os clubes que querem participar e querem chegar à próxima fase. Lembrando que nós temos 2 fases mata-mata antes das oitavas de final, então é fundamental chegar preparado, chegar embalado já na segunda fase da Série D, tá certo? Muito bem, torcida do Gama, deixa seu comentário aqui, deixa sua participação, já eu leio as participações da galera. Você que está chegando agora aqui, deixa o seu like, deixa a sua participação no nosso Série D+, a Liga Profissional de Futebol Raiz. A gente traz aqui sempre os principais resultados. Vamos agora... Já falei sobre Gama e Inhumas e nós vamos trazer o destaque aqui também entre Central e América de Natal. Deixa eu trazer esse jogo, que ele é bem importante para a gente conseguir entender de que maneira vai avançar, né, essa Série D nesse momento. Nós temos aqui então Central e América fazendo essa partida que terminou em 1-0 para o América de Natal. 1-0 para o América de Natal sobre o Central fora de casa, mais um clássico ali regional e que traz consigo uma força muito grande, junto com a torcida e tudo mais, e o América consegue, portanto, ao final da partida, terminar com esse resultado positivo fora de casa e cada vez mais líder do seu grupo, né? Nós tivemos então pelo grupo O, rodada 2 de 10, essa classificação e esse movimento aqui com o América de Natal vencendo a segunda seguida, 3 de saldo de gols e 6 pontos, portanto, 2 vitórias. O Maguari vai para a segunda colocação com 3 pontos, 1 vitória e 1 derrota. O ABC é o terceiro colocado do grupo O com 3 pontos e 1 derrota, 1 vitória. No saldo de gols acaba perdendo para o Maguari. Souza na 4ª colocação com 1 derrota e 1 vitória. O Souza venceu essa última partida. O Central tem 1 ponto de destaque ali com um empate e 1 derrota. E o Clube Laguna tem 1 derrota e 1 empate também, né? Mas no saldo de gols aqui tomou 5 gols, enquanto que o Central tomou 2, né? E por isso o Clube Laguna é o último colocado deste grupo O. Central, que no ano passado fez uma campanha bastante consistente, fez uma campanha bastante forte, né, na Série D de 2025. O América de Natal também bateu na trave para subir, mas nós vamos ver de que maneira o América vem agora, já que tem vindo com muita força nessas 2 primeiras rodadas. Me parece que nós teremos uma boa disputa aí nesse grupo O para quem vai ficar com as outras 3 vagas, né? Lembrando que apenas 2 são desclassificados dessa primeira fase da Série D, tá certo? E agora é hora, minha gente, agora é hora da gente trazer por aqui os resultados, né? Trazer todos os resultados da nossa Série D de 2026 na sua segunda rodada, e nós vamos comentar eles a partir de agora. Vamos lá então, você que vai chegando, deixa aqui seu like, seu comentário. É complicado passar os 48 jogos, né? 48 jogos por rodada não é brincadeira, é só na Série D mesmo. Vamos lá. Nós temos aqui, agora sim, vou colocar na tela quais são os jogos e como
como foram os resultados, portanto, da Série D neste fim de semana, fase de grupos, rodada 2 de 10. Vamos lá, deixa eu ajustar aqui para a gente poder trazer. Agora sim. Vamos lá, deixa eu aumentar aqui para a gente enxergar melhor. Agora sim, bora lá. Tivemos então estes resultados para a segunda fase, os 48 jogos da rodada 2 da Série D 2026. Portuguesa do Rio 4-0 fora de casa em cima do América de Natal. Tocantinópolis e Águia de Marabá empataram em 2-2 ainda no sábado. Lagarto 5-4 no 13. Betim venceu o Abecate Ouvidorense por 1-0. São Luís e Cascavel ficaram num modorrento 0-0. Sergipe 2-1 sobre o Decisão. Madureira 3-1 no Água Santa. Jacuipense perdeu em casa para o CSA por 3-1. Sampaio Correia e IAP ficaram em 0-0, Piauí e o Atlético do Ceará ficaram em 1-1 também, o Vitória venceu o Real Noroeste no Clássico do Espírito Santo, o Ferroviário vence o Tirol também por 3-2, Noroeste e 15 de Piracicaba ficaram no 0-0 e Vinhema venceu o Uberlândia por 2-1 fora de casa, Azures e Marcílio Dias 0-0, Santa Catarina e Cianorte com 1-0 para o Santa Catarina, se recuperando depois de uma estreia com derrota. Manauara 2-0 sobre o Monte Roraima, o Robozão vai para cima nesse momento pelo Grupo A. Misto e União Rondonópolis no Clássico Mato Grossense ficaram em 2-2. Luverdense e Brasiliense também no Clássico do Centro do país com 0-0. Tombense venceu por 3-0 o Porto Esporte Clube, né? Tombense que vem buscando se recuperar nas divisões de acesso nacionais, né? Há pouco tempo estava na Série B, agora joga a Série D e tenta recuperar e voltar para a Série C. Goiatuba 1-0 sobre o Ceilândia, 2-0 para o Maracanã em cima do Motoclube, outro clube tradicionalíssimo da Série D. Vamos ver de que maneira se sai nesse ano de 2026, depois que o Maranhão subiu para a Série C. O Motoclube tenta agora também crescer diante do seu rival. Velo Clube com 2-0 sobre o Sampaio Correia. São Joséense vence o São José por 1-0. São José de Porto Alegre também, o Zequinha numa situação bem lamentável, bem difícil. A Portuguesa de São Paulo aplicou 3-0 sobre o Pouso Alegre que também vem da Série C há uns 2 ou 3 anos e não consegue se recuperar. O Gama vence o Inhumas por 2-0, Imperatriz 3-1 sobre o Oratório, Guarani e Joinville 0-0, América de Natal querendo mais uma vez o acesso com 1-0 sobre o Central. Blumenau tira a primeira vitória do Brasil de Pelotas já com derrota na segunda partida. Araguaína 1-1 contra o Guaporé. Maricá vence o Nova Iguaçu que começa mal essa Série D. Juazeirense no Clássico Baiano sobre o Atlético de Alagoinhas vence fora de casa por 2-1. O Altos perdeu em casa para o Fluminense do Piauí por 3-0, mais um clássico estadual. Trem e Tuna 3-3 a partida entre os dois. O Souza venceu o Maguari por 1-0. O Iguatu vence fora de casa o Parnaíba do Piauí por 2-0, o ABC aplicou 4-0 no Clube Laguna, o Capital 1-0 sobre o Operário, o Asa 2-1 fora de casa sobre o CSE, o Nacional aplicou 2-0 sobre o Manaus no Clássico Amazonense, Porto Velho 4-0 no Galvez do Acre, Rio Branco 1-1 contra o Democrata de Governador Valadares, Rio Branco e Democrata ficarão ainda a definir mais pra frente esse jogo. Primavera tomou 3-1 da Aparecidense em casa. Retrô, atual campeão da Série D 2024, que cai de novo para a Série D em 2026, empatou com o Serra Branca depois de perder na rodada passada. Situação complicada do Retrô. São Raimundo 2-0 sobre o Gás fora de casa. O Independência mais uma vez humilha o Maitá no Clássico Acreano 3-0 e Craque e Operário de Mato Grosso do Sul ficaram no 0-0 desta última rodada. Esses foram os 48 jogos da segunda rodada da nossa Série D. Vamos adiante agora porque eu quero trazer para vocês também a classificação. Como está a classificação, quem são os cabeças de grupo de cada grupo da nossa Série D, nós vamos trazer para vocês a partir de agora. Bora lá? Vamos lá.
Série D 2026, classificação. Classificação da Série D a partir de agora traz o Nacional e o São Raimundo liderando o Grupo A. Se hoje fosse o final, seriam Nacional, São Raimundo, Manauara e Manaus na próxima fase. Grupo B tem o CSA liderando com 6 pontos, seguido do Juazeirense, Asa e Jacuipense. No grupo C, Ivinhema lidera o grupo C contra o Betim, Uberlândia e Operário do Mato Grosso do Sul. No grupo D, Tombense lidera com 6 pontos contra o Democrata, Vitória do Espírito Santo e o Porto Esporte Clube. Rio Branco e Real Noroeste são os últimos colocados. Grupo E, Portuguesa do Rio com 4 pontos, Portuguesa de São Paulo com 4 pontos também, Água Santa com 3, Madureira com 3, Pouso Alegre com 3 e América do Rio com 0. Fora o América, o Grupo E é um dos mais disputados. Grupo F, Maricá lidera contra o 15 de Piracicaba, Velo Clube e Sampaio Correia. O Nova Iguaçu é o lanterna desse grupo. No grupo G, Joinville, Cascavel, Cianorte e Santa Catarina deixam os 2 gaúchos, Guarani e São Luís, para trás. No grupo H, Blumenau, São Joséense, Brasil de Pelotas e Marcílio Dias, Azures e São José ficam de fora. Grupo I, Porto Velho, Araguaína, Guaporé, Independência, Galvez e Humaitá ficam zerados na última colocação. Grupo J, Gama, Luverdense, Aparecidense, Brasiliense, Primavera e Inhumas estão para trás. Grupo K, Capital, Goiatuba, Misto, Operário, União Rondonópolis e Ceilândia ficam assim nessa ordem. Destaque para o Ceilândia com a dificuldade que está de seguir para a próxima etapa. Grupo L, Imperatriz, Trem na segunda colocação, Tuna, Águia de Marabá, Tocantinópolis e Oratório ficam de fora. Tocantinópolis que sempre incomodou muito na parte de cima da tabela. Vamos ver como se dá nas próximas edições aí, nas próximas rodadas. Grupo M tem Maracanã, Iguatu, Iap, Sampaio Correia, Motoclube e Parnaíba nas 2 posições finais, empatados em 5º lugar na lanterna. No grupo N, o Fluminense do Piauí fica na primeira posição diante do Ferroviário. Piauí na 3ª colocação, Atlético do Ceará em 4º, o Altos fica na penúltima colocação e o Tirol é o lanterna. Grupo O, liderado pelo América de Natal, Maguari, ABC e o Souza nesse momento. Ficariam de fora Central de Caruaru e Clube Laguna. No grupo P, o Lagarto lidera também o grupo com o Sergipe na 2ª posição, 13, Serra Branca, Decisão e o Retrô, que foi campeão em 2024, eu repito, vai para a Série C em 2025 e sofre a maldição do campeão da Série D, volta para a Série D em 2026, assim está colocada a Série D deste ano nesse momento, tá certo? Vamos falar também sobre Série C e os nossos então egressos da Série D. Vamos falar sobre eles na segunda rodada. Segunda rodada de 19 da Série C, nós vamos trazer por aqui. Vamos lá. Rodada 2 de 19, o Santa Cruz venceu o Itabaiana na semana passada, também é importante de dizer. Vamos aos nossos egressos da Série D do ano passado na Série C. Como é que tá? O Floresta empatou com o Santa Cruz que venceu na semana passada o Itabaiana, né? O Barra, atual campeão da Série D, aplicou 3-0 no Maranhão, que também subiu, né? O Barra começa a ficar um pouco mais consistente. Ferroviária perdeu por 2-0 para o Botafogo da Paraíba. Nós tivemos o Caxias vencendo o Confiança. Inter de Limeira, que subiu no ano passado, vence o Anápolis, que subiu no ano anterior, por 2-1. Itabaiana perdeu para o Ipiranga de Erechim por 2-1. Nós tivemos também aqui o Amazonas vencendo por 3-0 o Ituano. E nós temos Figueirense e Maringá hoje às 8 da noite. Assim teremos então o fim da segunda rodada da Série C. Falando sobre classificação, portanto, nós vamos trazer aqui a classificação nesse momento da Série C, que traz o líder Amazonas nesse momento, Botafogo da Paraíba, Guarani, Floresta, Brusque e Ipiranga. Floresta, Brusque e Ipiranga empatados. Santa Cruz está empatado com o Paysandu na 7ª colocação. Barra na 9ª colocação nesse momento, Maringá na 10ª, Caxias na 12ª, Inter de Limeira na 11ª, o Ituano na 13ª posição, Figueirense e Maranhão vem na sequência, o Maranhão na 15ª posição, Itabaiana na 16ª, vale lembrar que o Itabaiana ficou nos últimos, no ano passado, em vários momentos ali para cair de novo para a Série D,
e conseguiu se manter. Ferroviária e Anápolis também tiveram situações parecidas e nesse momento estão na zona de rebaixamento. Vamos ver de que maneira segue a Série C 2026, que a gente acompanha de perto por aqui para saber quem virá para a Série D no ano que vem e quem vai ser promovido para a Série B, tá certo? Muito bem, minha gente. Então, agradecendo a sua companhia, você que ficou conosco até aqui, muito obrigado. Participe conosco sempre, você que ainda não é inscrito aqui no nosso Série D+, se inscreva, que é super importante. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta na próxima segunda analisando a terceira rodada dessa Série D, 3 de 10, não é? E nós vamos acompanhando você, cada um de vocês que vai nos acompanhando em todo o Brasil. Muito obrigado pela companhia, pela participação. A gente fica por aqui com mais esse Série D+, e até semana que vem.